Se você olha para a sua conta bancária e vê que não tem quase nada, se olha para os seus recursos e acha que são insuficientes, se sente que o pouco que você tem nunca vai ser o suficiente para você sair do lugar onde está. Fique até o final, porque vou revelar o princípio bíblico que faz Deus multiplicar o pouco e transformar insuficiência em abundância sobrenatural. Sabe qual é o maior erro que a maioria das pessoas comete? Elas ficam esperando ter muito para começar a fazer algo. Quando eu tiver mais dinheiro, eu vou dar oferta. Quando eu tiver mais tempo, eu vou servir a Deus. Quando eu tiver mais conhecimento, eu vou começar. E enquanto esperam pelo muito, o pouco que têm continua sendo pouco. Porque Deus não multiplica o que você não tem. Ele multiplica o que você coloca nas mãos dele. E antes de continuar, escreva nos comentários: Deus vai multiplicar o que eu tenho, porque essa declaração de fé já ativa o princípio da multiplicação na sua vida. Deixa eu te contar uma história que vai mudar a sua forma de enxergar o pouco que você tem. Em 1 Reis, capítulo 17, havia uma grande seca na terra. Não chovia há 3 anos. A fome era devastadora. As pessoas estavam morrendo. E Deus enviou o profeta Elias até uma viúva na cidade de Sarepta. Quando Elias chegou, ele encontrou essa mulher juntando lenha na porta da cidade. Elias pediu a ela: "Me traga um pouco de água e um pedaço de pão." E sabe o que ela respondeu? Ela disse: "Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho nem um pedaço de pão. Só tenho um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E agora estou juntando 2 gravetos para preparar esse último alimento para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos." Imagina a situação. Essa mulher estava no seu último dia. O pouco que ela tinha era a última refeição. Depois disso, só restava esperar a morte. Ela não tinha esperança, não tinha recursos, não tinha futuro. E foi exatamente nesse momento que Deus enviou Elias com uma palavra que parecia completamente absurda. Elias disse: "Não temas. Vai e faz como disseste. Porém, faz primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui. Depois farás para ti e para teu filho." Você consegue entender o tamanho dessa palavra? Ele estava pedindo para uma mulher que tinha apenas uma refeição que desse essa refeição primeiro para ele, um estranho. Parece loucura, não parece? Parece injusto. Mas depois dessa ordem aparentemente absurda, veio a promessa, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: "A farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra." E essa mulher, mesmo sem entender completamente, mesmo com medo, tomou a decisão mais importante da vida dela. Ela pegou aquele punhado de farinha, aquele pouco de azeite, e fez um bolo para Elias primeiro. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que a farinha da panela nunca se acabou, e o azeite da botija nunca faltou. Durante toda a seca, que durou ainda mais de 1 ano, aquela casa teve provisão sobrenatural. O pouco se multiplicou. Agora presta atenção no princípio que está aqui. Deus não encheu o celeiro dela de uma vez. Ele não colocou 1000 sacas de farinha na casa dela. Ele manteve o pouco sendo multiplicado diariamente. Por quê? Porque a multiplicação não é sobre quantidade inicial. É sobre obediência contínua e fé renovada a cada dia. E é isso que Deus quer fazer com você. Ele não está esperando você ter muito. Ele está esperando você confiar nele, com o pouco. Porque quando você coloca o pouco nas mãos de Deus, ele transforma em muito. Mas enquanto você segurar o pouco com medo, o pouco vai continuar sendo pouco. O segundo princípio da multiplicação divina está na história dos pães e peixes. Milhares de pessoas estavam seguindo Jesus e já era tarde. Todo mundo estava com fome. E os discípulos chegaram para Jesus e disseram: "Manda o povo embora para que eles comprem comida nas aldeias." Mas Jesus respondeu algo que chocou os discípulos: "Vocês lhes deem de comer." Os discípulos ficaram apavorados. Como vamos alimentar essa multidão? Não temos dinheiro suficiente, não temos recursos. E então André, um dos discípulos, encontrou um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. E ele disse:
Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Olha a frase. O que é isso para tanta gente? Essa é a voz da lógica humana. Essa é a voz da dúvida. Essa é a voz que olha para o pouco e desiste antes de tentar. Mas Jesus não olhou para o pouco como insuficiente. Ele olhou para o pouco como uma oportunidade de Deus se manifestar. Jesus mandou o povo sentar. Pegou os 5 pães e os 2 peixes, deu graças a Deus e começou a distribuir. E aquele pouco alimentou 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Ou seja, eram mais de 15.000 pessoas, e no final ainda sobraram 12 cestos cheios. O pouco que foi entregue a Jesus se transformou em abundância com sobras. E você precisa entender algo fundamental aqui. O milagre não aconteceu quando Jesus multiplicou. O milagre começou quando o menino entregou. Se aquele menino tivesse olhado para os 5 pães e pensado, isso é muito pouco, não vai fazer diferença, vou guardar para mim, ele teria comido sozinho e ninguém mais seria abençoado. Mas porque ele entregou o pouco se tornou suficiente para uma multidão. E quantas vezes você já olhou para o que tem e pensou, isso é muito pouco, não faz diferença? Esse salário é pouco, esse talento é pouco, esse conhecimento é pouco, essa oferta é pouco. E você segura o pouco e o pouco continua sendo pouco. Mas quando você entrega o pouco a Deus, Ele transforma em abundância. Agora deixa eu te falar sobre o terceiro princípio que libera a multiplicação. Deus multiplica o que é usado com generosidade, não o que é guardado com egoísmo. Em Lucas, capítulo 6, versículo 38, Jesus disse: Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos deitarão no vosso regaço. Repara na sequência. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Isso é linguagem de abundância extrema. Não é só um pouquinho a mais. É bênção em cima de bênção, multiplicada, pressionada, transbordando. Mas essa promessa só vem depois do dai. Você tem que dar primeiro. A viúva de Sarepta deu primeiro. O menino dos pães entregou primeiro. E Deus multiplicou depois. Não é o contrário. Não é Deus multiplicar para você depois dar. É você dar o pouco, e Deus multiplicar o que foi dado. Olha o exemplo do semeador. Quando o agricultor vai plantar, ele pega a semente que poderia comer e joga na terra. Ele está literalmente jogando comida fora. Ele poderia fazer pão com aquela semente, mas ele sabe que se ele comer a semente, ele mata a colheita. Mas se ele semear a semente, ela vai se multiplicar em 30, 60, 100 vezes mais. E muita gente está comendo a semente. Está usando tudo para si mesmo e depois reclamando que não tem colheita. Está guardando o pouco com medo e se perguntando por que o pouco não aumenta. Mas o princípio de Deus é claro. O que você semeia é o que você colhe. E você nunca vai colher se não semear. E isso não é só sobre dinheiro. É sobre tempo, sobre talentos, sobre conhecimento. Se você tem um pouquinho de tempo livre e usa só para você, esse tempo vai continuar sendo pouco. Mas se você semeia esse tempo servindo a Deus, servindo pessoas, investindo no reino, Deus vai multiplicar o seu tempo. Se você tem um talento pequeno e guarda com medo, esse talento vai atrofiar. Mas se você usa esse talento para abençoar outros, Deus vai multiplicar. O quarto princípio da multiplicação é: Deus testa seu coração com o pouco antes de te confiar o muito. Tem gente orando pedindo 1 milhão, mas não é fiel com R$ 100. Tem gente pedindo uma empresa, mas não cuida bem do emprego que tem. Tem gente pedindo um ministério grande, mas não serve fielmente no pequeno. Jesus disse em Lucas 16, versículo 10, Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Deus não vai te dar o muito se você não prova que é fiel com o pouco. Porque o problema não é o tamanho da bênção, é o tamanho do seu caráter. José começou como escravo na casa de Potifar, e a Bíblia diz que tudo o que José fazia prosperava. Ele não estava reclamando. Deus, por que eu estou aqui? Eu tinha sonhos grandes. Não. Ele foi fiel no pouco.
Ele administrou a casa de Potifar com excelência. Depois, ele foi preso injustamente e, mesmo na prisão, ele foi fiel. Ele interpretou sonhos, serviu presos, ajudou o copeiro. E só depois de provar sua fidelidade no pouco é que Deus o colocou como governador do Egito, administrando-o muito. Então, se você quer que Deus multiplique, primeiro seja fiel com o que você já tem. Cuida bem daquele emprego pequeno. Administra bem aquele salário pequeno. Serve bem naquele ministério pequeno. Porque Deus está observando como você lida com o pouco, para saber se Ele pode confiar o muito a você. Agora eu quero te dar 3 ações práticas que você pode fazer hoje para ativar a multiplicação divina na sua vida. Primeira ação. Pegue algo que você tem e oferte para Deus. Pode ser uma quantia em dinheiro, pode ser um tempo, pode ser um talento. Entregue a Deus com fé e diga: Senhor, este pouco é teu. Multiplica segundo a tua vontade. Saia da mentalidade de guardar e entre na mentalidade de semear. Segunda ação. Agradeça pelo pouco que você tem. A gratidão ativa a multiplicação. A viúva tinha só um punhado de farinha, mas quando ela obedeceu em fé, aquilo se multiplicou. Pare de reclamar do pouco e comece a agradecer. Porque quem não é grato pelo pouco não vai ser grato pelo muito. Terceira ação. Use o que você tem para abençoar alguém hoje. Se você tem um pouco de comida, compartilhe. Se você tem um pouco de conhecimento, ensine. Se você tem um pouco de tempo, ajude alguém. Porque Deus multiplica o que é compartilhado, não o que é escondido. E se essa mensagem tocou no seu coração, eu quero te pedir 3 coisas. Primeiro, escreva nos comentários: Deus está multiplicando o meu pouco. Isso é uma declaração profética sobre a sua vida. Segundo, inscreva-se no canal Sabedoria e Prosperidade e ative o sininho, porque todos os dias eu trago mensagens que vão transformar a sua mentalidade financeira e espiritual. Terceiro, compartilhe esse vídeo com alguém que está desanimado, olhando para o pouco que tem, porque essa palavra pode ser a virada na vida dessa pessoa. E se você quer entender mais sobre como sua mentalidade afeta sua prosperidade, assista agora o vídeo 3, Coisas que bloqueiam sua prosperidade financeira, que vai complementar tudo o que você aprendeu aqui hoje. E agora vamos orar juntos. Repete comigo em voz alta: Senhor, eu entrego nas tuas mãos o pouco que eu tenho. Eu renuncio ao medo da escassez e abraço a fé na tua provisão. Multiplica, Senhor, o meu pouco. Transforma a insuficiência em abundância. Que a farinha da minha panela não acabe e o azeite da minha botija não falte. Eu creio que tu és o Deus que multiplica. Em nome de Jesus. Amém. Deus está multiplicando o seu pouco agora mesmo. Creia nisso. Um abraço e até o próximo vídeo.